Palavra do Senhor aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta é uma mensagem muito conhecida vinda ao ministério profético de Jeremias, o qual representava a casa de Israel em seus dias. A palavra do Senhor veio a ele e então pediu para que se dispusesse, para que então descesse à casa de um oleiro, de um homem, naquela época, que estava a fazer a sua obra, estava a fazer vaso de barro, num lugar, talvez num porão. Então, ali Jeremias ouviu a voz do Senhor e foi até a casa deste oleiro. Isso não foi uma visão como se retrata no livro de Ezequiel, no capítulo de número 39, quando então a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e o pôs sobre um vale de ossos secos. Aqui, de fato, foi uma forma de Deus falar com Jeremias. Ou seja, Deus, ele fala conosco de diversas formas, muitas das vezes por um pensamento, muitas das vezes no dia a dia, em situações onde que nós muitas das vezes deixamos desapercebido a forma como Deus está a falar conosco, por uma ação, por uma conversação entre pessoas e de diversas formas, por ações, por circunstâncias que nos sucedem no nosso dia a dia. Então, Jeremias, ele ouviu a voz do Senhor e desceu, quem sabe, a um porão, aquela casa do oleiro. Aquele homem, ele já estava ali trabalhando, mas então Jeremias começou a observar, de fato, o Senhor também. É assim, o Senhor, ele está trabalhando independentemente se eu não consigo enxergar. O Senhor, ele está no seu lugar sempre. E ele está a tentar fazer o melhor possível para cada um de nós. A Bíblia nos diz que quando Deus ele faz o ser humano, ele, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7 a seguir, ele toma o homem do barro, ele toma o homem do pó da terra. E isso, de certa forma, é algo muito minucioso, é algo muito detalhista, porque a Bíblia Sagrada ela fala que Deus ele ajunta o pó da terra e não é qualquer pó, é de uma argila avermelhada, tanto que o nome ali do barro é avermelhado, Adamá. É também um barro não comum, não é qualquer barro, mas é um barro nutritivo. Assim também, para um oleiro fabricar um vaso é necessário que este oleiro ele esteja a buscar um determinado vaso, barro para fazer então um vaso específico. E é justamente a argila, é justamente uma argila diferente, diferenciada. Ou seja, Deus ele fez o ser humano como um instrumento para si, para que sobre o homem então ele tivesse a primazia de poder fazer dele alguém coparticipante da sua obra maior, ou seja, de algo maior, muito maior, de um propósito muito maior e extraordinário. Ou seja, você não foi posto no mundo, você não veio do ventre materno simplesmente por um acaso, simplesmente para sofrer na vida, simplesmente para correr atrás dos seus próprios propósitos e sonhos. Mas Deus, ele tem algo a realizar por teu intermédio e ele convida. E ele diz: não posso eu também fazer assim com vocês? Né? Quando também ali o oleiro estava com este vaso na mão, estava ali a trabalhar sobre as rodas. Existia naquele tempo, né, um instrumento que aonde o oleiro colocava os seus pés, um pedalo, e então ali acontecia que toda aquela roda ela girava. É um instrumento do qual se colocava também as mãos para manusear aquele barro, aquela argila, para então ser formado aquele vaso. E nós sabemos que naquele tempo antigo já era muito importante para diversas formas o vaso, né? Era muitíssimo utilizado. Era utilizado para carregar água, era utilizado para se pôr e guardar alimentos, né? Inclusive tinha determinados vasos, né, que se comportavam como certo tipo de isopor, né,
para se conter, para se preservar determinado tipo de alimento, também muitos vasos ali, podiam servir de enfeite, né? Muitos outros vasos também serviam, né, para plantio e etc. Existia diversas formas de utilidade ali para aquele vaso. E aquele oleiro ele estava fazendo algo conforme o seu querer. Ele estava vendo um propósito para aquele vaso. E assim também conforme ele estava pondo a sua mão enquanto os seus pés estavam sobre o pedalo da roda. E aquela roda ela girava, então a sua mão ela estava sobre aquele vaso. Aquela mão ela estava a trabalhar de forma que se trincou e quebrou em sua mão aquele vaso. Isso significa que a mão de Deus ela é muito poderosa. E muitas das vezes o atrito da sua mão conosco, nós não temos, muitas das vezes, a possibilidade de nos manter. Muitas das vezes, se Deus ele pôr a sua mão diante de nós e ter um contato realmente conosco, muitas das vezes diante da forma como o nosso vaso, a nossa vida por inteira, ela foi trabalhada, ela não vai conter, ela não vai conseguir resistir à mão de Deus. Muitas das vezes a mão de Deus ela vem sobre a vida de um homem, ela vem sobre a vida de uma mulher para chamá-lo mais para uma aproximação, para estar cada vez mais próximo, para também parecer cada vez mais com ele. Porque quando se fala de uma mão, se fala de uma obra que está sendo feita a partir de uma identidade. E é justamente nas mãos aonde estão as identidades de uma pessoa em particular. Uma mão ela carrega a identidade, ela carrega ali as suas digitais, aonde ninguém mais no mundo possui aquelas mesmas digitais. Tal forma também é assim a mão do Senhor. Quando a mão do Senhor ela está sobre a minha vida, quando a mão do Senhor ela está sobre a sua vida, isso significa que ele está imprimindo a sua identidade sobre a minha e sobre a sua vida. Quando a mão do Senhor ela está trabalhando, quando a mão do Senhor, e de fato, ela está trabalhando ao meu e ao teu favor, ainda que nós não possamos ver. Por quê? Porque antes mesmo Jeremias de descer à casa do oleiro, já estava o Senhor trabalhando, já estava o Senhor operando sobre as rodas, ali com a sua mão sobre aquele vaso. Não importa como a forma que aquele vaso veio a se trincar, não importa como aquele vaso veio a se quebrar nas mãos do Senhor, é nas mãos do Senhor que ele também está. É assim que o Senhor, ele trabalha. Ou seja, não podemos fugir das mãos do Senhor. Porém, a Bíblia também nos diz que aquele vaso que se quebrou é justamente aquele material que agora foi recém-feito, daquele vaso, que Deus ele vai utilizar novamente aquele barro, aquela argila novamente, para então refazer um vaso novo. E é assim que acontece quando um oleiro, muitas vezes ele está trabalhando, e existe diversas formas, né, de como é que é o procedimento, os detalhes minuciosos. Quando aquele oleiro está com a sua mão ali, ele encontra alguma pedrinha, e então ele reforma novamente, ele volta do início a trabalhar novamente, ele vai arrancando aquelas pedrinhas, ele vai tirando tudo aquilo que vai tornar aquele vaso, de certa forma, um vaso ali que pode ser imperfeito aos seus olhos. Ou seja, não importa a forma como que nós sejamos imperfeitos aos olhos das outras pessoas, porque Deus ele sabe uma forma da qual para ele mesmo é perfeito, é aperfeiçoado. Deus ele tem um padrão daquilo que ele chama de perfeito, como por exemplo ele chamou Abraão e disse: Abraão, ser perfeito. Deus também, quando ele chamou a Jacó, e ali então está escrito que Jacó era um homem perfeito, era um homem tam, ele era um homem íntegro. Isso significa que aos olhos de Deus, Deus ele sabe a essência, o que está mais intrínseco, o que está mais no profundo do ser. Ele conhece o amanhã, o futuro, e ele conhece a procedência dos seres humanos, e é ele quem trabalha por dentro e por fora do homem. Então, quando a mão do oleiro está sobre o vaso, está sobre a argila, ela está por dentro. Ali está a tocar, ali as suas digitais, está a tocar a sua identidade dentro do vaso. Aquele barro, ele representa a nossa fragilidade. Aquele barro representa a mim e a você, que conforme todo o detalhe de Deus, Deus ele está trabalhando de uma forma totalmente terrível e totalmente assombrosa, admirável como Deus ele trabalha na minha e na tua vida, porque até mesmo como um objeto ali sem forma, informe,
éramos dentro do ventre materno, até então Deus ele começar a trabalhar de uma forma sobrenatural, aquela pequenina célula se multiplicar e se transformar ali em um ser vivo, de uma forma totalmente especial, de uma forma totalmente que nós não podemos, nem mesmo a ciência, nem mesmo a medicina, compreender e dizer que como é que pode osso se formar dentro de um ventre materno, como é que pode osso vir a partir, né, da carne. Então assim também são os mínimos detalhes, tanto no físico da nossa vida, como também no espiritual, na alma. Aqui o oleiro ele é espiritual e ele está com a sua mão trabalhando dentro do vaso. Ou seja, importa é que nós sejamos trabalhados por Deus de dentro para fora. E quando a mão do Senhor ela está sobre a nossa vida, quando nós menos esperamos, quando nós menos soubemos que ele está a trabalhar, e de fato ele está trabalhando, ainda que nós não possamos ver, ainda que nós não vemos o início disso, mas ele está sim sobre a roda. Hoje a circunstância ela pode parecer desfavorável, ela pode parecer que o vaso ele está girando, ele está simplesmente acompanhando as circunstâncias da vida, mas vai chegar um momento em que esta roda também ela vai girar ao seu favor, porque a mão do Senhor, a mão do oleiro, ela está sobre a tua vida. E é Ele que é o dono da tua vida, é Ele que é o dono das circunstâncias, é Ele quem faz e opera, e simplesmente nós devemos estar sob as suas mãos, ou seja, deixar-nos sobre o seu querer, deixar-nos levar simplesmente por uma autoconfiança no Senhor, por uma plena confiança no Senhor, depositar a nossa confiança no Senhor e estarmos como um vaso ao seu dispor, um vaso à sua vontade, ao seu querer. Então, a Bíblia ela fala desta forma para nos animar, para que nós venhamos também deixar-nos nas mãos do Senhor, Ele trabalhar e confiar plenamente no Senhor, porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, independentemente de circunstância, independentemente da situação que esteja passando, creia que o Senhor ele está totalmente no controle de tudo. Creia, porque isto favorece-te e também isto agrada a Deus. E quando alguém agrada a Deus, está escrito, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso alegra, agrada a Deus. Isso te fortalecerá. E assim o Senhor estará contigo para te instruir, para trabalhar. Não importa quantas vezes o vaso vai se quebrar, mas que seja nas mãos do Senhor. Porque muitas das vezes também o vaso, ele também deve se auto-humilhar. O vaso, o homem, a mulher, ele deve se quebrar nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça conforme o seu querer e a sua vontade. Muitas vezes o homem ele não vai suportar a mão do Senhor sobre a sua vida. Mas o Senhor, mesmo assim, ele sabe todo o limite, ele sabe o que nós podemos suportar, e assim também ele está ao nosso favor em todas essas situações. Que Deus abençoe, que o infinito amor de Deus plenifique a cada vida, a cada instante em nosso caminhar, que a graça e que a fé, ela cada vez mais enriqueça a minha e a tua vida nas bênçãos ricas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.